Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Agora vamos dar continuidade à nossa aula e vamos falar das características dos direitos humanos. E eu já gostaria de deixar bem claro que a minha intenção aqui não é trazer para os senhores e senhoras um rol taxativo. Como assim? A minha intenção não é trazer aqui todas as características que dizem respeito à teoria dos direitos humanos, porque, na verdade, temos muitas características e não daria tempo de expor todas. Seria algo quase que humanamente impossível exaurir todas as características dos direitos humanos trazidas e elencadas pela doutrina. E eu trouxe algumas características que são destacadas, que ganham maior ênfase e que eu acredito que seja mais provável que os senhores e senhoras consigam massificar, certo? Então, vamos lá para alguns conceitos. Como eu já falei, é um rol exemplificativo, temos outras características, e aí quem se interessar pode verificar na doutrina, certo? Os direitos humanos, nesse sentido, são imprescritíveis. O que significa isso? Os direitos humanos, eles não se decaem com o tempo. Ou seja, eu não posso, por exemplo, dispor do direito à liberdade hoje e daqui a 50 anos não ter mais esse direito. Isso não é possível. Os direitos humanos não se decaem com o decurso do tempo. Eles também são inalienáveis, ou seja, eu não posso dispor deles. Não posso dispor nem mediante a minha disposição volitiva, mediante a minha disposição de vontade, de forma espontânea, gratuita. Tampouco dispor desses direitos de forma paga, mediante pecúnia, trocar por qualquer outra coisa. Eles também são irrenunciáveis, ou seja, eu não posso dizer, olha, eu não vou me manter livre, eu vou ali para a cadeia no lugar do meu irmão, porque meu irmão cometeu um crime, agora eu vou ser presa no lugar dele. Não posso. Também não posso dispor da minha vida. Eles são irrenunciáveis, são meus, ninguém toma, são seus e ninguém toma. Também são invioláveis, ou seja, o Estado não pode feri-los, não pode violar. E é aí que entra a figura do policial militar, do policial civil, do bombeiro, do juiz, do promotor. Nós, enquanto representantes do Estado, não podemos fazer uso dos mecanismos de coerção que a nós é concedido, que a nós são concedidos, em prol da demonstração de força de acordo com interesses próprios. Eu não posso, por exemplo, torturar pessoas, porque se eu, tenente Ana, torturar uma pessoa, quem estará torturando essa pessoa será o Estado da Paraíba. Quando nós passamos a ter essa concepção de que todas as nossas atitudes enquanto policiais militares não dizem respeito a quem nós somos enquanto entes subjetivos, e sim enquanto entes objetivos representantes do Estado, nós passamos a ver a sociedade e todas as situações que iremos enfrentar e que já enfrentamos de forma mais ampliada. Nós estabelecemos uma espécie de olhar mediante uma lupa, né? Então, olhamos aquela situação, devemos observar aquela situação sabendo que, quando eu ajo, eu não ajo sendo eu não ajo sendo Ana, eu ajo sendo a Polícia Militar da Paraíba. Então, por isso, os direitos humanos são invioláveis, eles não podem ser violados, nós não podemos ser violadores dos direitos humanos. Eles também são universais. E quanto a serem direitos universais, eu gostaria de fazer um parênteses acerca de uma divergência doutrinária, de uma divergência teórica que existe, presente na ideia de que direitos humanos são ou não são universais. De direitos humanos pertence, por exemplo, à ordem jurídica do Brasil, pois o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais que versam sobre a garantia dos direitos fundamentais e direitos humanos. E, por exemplo, os direitos que aqui são defendidos e que são garantidos aqui, não são defendidos, por exemplo, no Irã, não são defendidos na Malásia, não são defendidos na Somália. Na Somália e outros países do continente africano, nós temos uma realidade muito triste, motivada por questões de interesse religioso, de cunho religioso e filosófico daquele país, cultural daquele país, no qual meninas, desde muito pequenas, crianças ainda, meninas mesmo, meninas são mutiladas, têm seu aparelho genital, seu trato genital mutilado.
por práticas religiosas, pela crença de que a menina será purificada, de que ela deve ser apenas mero receptáculo do seu marido, do seu esposo, e portanto a ela não cabe, por exemplo, sentir prazer durante as relações sexuais. Portanto, existe a mutilação genital, e é algo que a Organização das Nações Unidas, por exemplo, bate bastante em cima e gera muita revolta no mundo ocidental devido a essa prática de cunho fundamentalista religioso. Então, por exemplo, os detentores da ideia de que os direitos humanos são universais repudiam veementemente essas práticas, não só essa prática, mas tantas outras práticas, como por exemplo a proibição de mulheres de poderem dirigir, de poderem sair do país livremente sem necessitar, em pleno século XXI, da autorização expressa de seu marido, né? E de tantas outras situações que nós vemos e acompanhamos na mídia. No Brasil, esses temas não ganham tanto destaque, mas, por exemplo, se vocês forem pesquisar no YouTube ou em outros canais aí, temos, por exemplo, a BBC, que volta e meia faz algum documentário. A HBO também tem feito bastantes documentários sobre isso, falando dessas realidades que assolam tantos países, são realidades tão tristes, violadoras de direitos humanos universais, né? E os chefes, os governantes, os líderes desses países afirmam que essas organizações de alcance internacional são, na verdade, imperialistas, no sentido de invadirem a seara administrativa deles, né? De dizerem que eles não podem interferir na esfera moral, na esfera jurídica, na esfera religiosa desses países. E é interessante como religião, moral e direito se relacionam e versam e se relacionam numa estrutura simbiótica, numa estrutura uníssona. São a mesma coisa. São 3 em 1. E esse é um grande desafio dos organismos de proteção internacional de direitos humanos. Então existe essa diferença teórica, essa divergência teórica em se tratando de os direitos humanos serem universais ou serem relativos. Relativistas e universalistas estão em constante confronto ideológico e teórico acerca da garantia desses direitos, certo? Então, por exemplo, aqui nós vamos defender, e eu sou defensora de que os direitos humanos são universais, independentemente de raça, religião, independentemente de país, independentemente de sexo, somos todos detentores do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, entre outros. Os direitos humanos também são efetivos. Isto quer dizer que aos Estados soberanos cabe a manutenção e o oferecimento de mecanismos de garantia que promovem a proteção desses direitos humanos. E é uma crítica até que o jurista Norberto Bobbio faz. Ele diz que agora temos direitos demais, mas falta mecanismos de proteção, de garantia. Temos a lei, mas falta cumprir a lei. Nesse sentido também os direitos humanos são interdependentes, isto é, eles se relacionam com a legislação infraconstitucional dos países. Eles devem trabalhar de forma harmônica, de forma uníssona, seguir o mesmo sentido com os direitos que existem nas cartas infraconstitucionais. E eles também são complementares, ou seja, eu falo de direito à liberdade em consonância com o direito à vida. Eu falo em direito à vida em consonância com o direito à propriedade, porque só pode ter propriedade quem está vivo, não é verdade? Então vamos lá. Agora chegou uma parte que eu particularmente gosto muito, que é o Estado e Direitos Humanos, uma evolução histórica. Agora nós vamos analisar como se deu essa relação dos direitos humanos com os Estados no decorrer de uma linha histórica, de uma linha temporal. Então vamos lá. Começamos em 1700 a.C. Aí você pode até falar, meu Deus, mas o que tem a ver estarmos falando de direitos humanos e citar aqui, por exemplo, o Código de Hammurabi? Mas eu pensei, tenente, que o Código de Hammurabi era algo altamente cruel, algo altamente insidioso, algo altamente arbitrário. Mas na verdade é importante que nós estudemos o Código de Hammurabi na disciplina de Direitos Humanos, porque ele é justamente o primeiro instituto jurídico em que o Estado estabeleceu, o Estado, né, nesse sentido aí representado no soberano,
em que o Estado estabeleceu e garantiu aos cidadãos o direito de reivindicar a reparação dos seus danos. Era o direito vindicativo, era o direito que reivindicava, que muitas vezes trabalhava baseado sob a égide da vingança, mas que funcionava. Temos que entender, pessoal, direito, principalmente direito penal, né? E o direito, essa reparação do dano, sob o contexto de que, em 1700 anos de Cristo, a sociedade não era como a gente concebe hoje. Hoje em dia nós temos aí, por exemplo, celulares, câmeras de monitoramento. Naquela época, a sociedade vinha distribuída em clãs e tribos. Então, por exemplo, no direito penal existia um instituto chamado banimento e direito penal privado, o direito penal que estabelecia que você poderia matar alguém de outra família se essa pessoa da outra família tivesse matado alguém da sua família. Então essa vingança privada gerou um temor nos soberanos de que simplesmente a sociedade se extinguisse. Então essa vingança privada perturbava sobremaneira a ordem social vigente na época. E o governante não dispunha dos meios de coerção estatal, da estrutura estatal que existe hoje. Hoje nós temos inúmeros órgãos destinados a manter a ordem pública. Nós somos um desses órgãos, nós somos instituições aplicadoras da lei. Mas em 1700 anos de Cristo, será que existia? Não, não existia. Então o Código de Hammurabi ele tem justamente esse propósito de estabelecer a justiça, de estabelecer a expectativa de reparação do dano, certo? Então essas leis taliônicas estabelecem, por exemplo, que você poderia cortar o dedo de alguém que cortou seu dedo. Poderia estabelecer que se alguém matasse o outro, a outra pessoa deveria morrer. E essa era a forma, à época, de se consolidar a manutenção da paz social, que é totalmente diferente hoje, dadas as circunstâncias da organização social da época. Logo em seguida, tivemos as leis mosaicas, logo em seguida, apenas 500 anos depois, né? Tivemos as leis mosaicas, né, que estão previstas lá no Velho Testamento da Bíblia. E é interessante dizer que as leis, as tábuas, né, escritas por Moisés, dadas por Deus, como nós cristãos acreditamos, elas instituem uma série de direitos, na verdade mais deveres que direitos, né? Enxergo mais como deveres do que direitos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E é isso justamente que eu quero que os senhores observem. Como era a sociedade na época, né? Quem lê a Bíblia sabe que naquele momento o povo judeu estava indo em peregrinação pelo deserto, 40 anos, peregrinaram 40 anos no deserto em busca da terra prometida. Então imagine uma nação inteira sem uma delimitação política, administrativa, como temos hoje, por exemplo, criação do Estado de Israel. Não existia aquilo. Como é que Moisés poderia organizar aquele pretenso Estado, aquele Estado incipiente, aquela semente de Estado, sem o estabelecimento de deveres? Então, tudo que está ali nas leis mosaicas é porque tem um motivo de ser. Não matarás. Será que tinha não matarás porque era muito difícil se matar? Ou porque existia efetivamente um homicídio? Quais seriam as consequências da cobiça de um homem pela mulher do outro companheiro lá? Será que aquilo não ensejaria um homicídio e perturbaria a ordem também do povo judeu? Então, observem a lei sempre com a intenção do legislador, né? Sempre observem isso. E é por isso que as leis mosaicas elas estabeleceram esse marco histórico, porque elas têm um motivo de ser. E esse motivo de ser se trata, basicamente, e de uma forma bem sintética, da organização do Estado, que na verdade não era Estado ainda. Então vamos lá agora. Na Roma antiga tivemos a Lei das 12 Tábuas, que também foi um instituto bastante importante para a configuração atual do direito. Por quê? Primeiro porque ele foi a gênese do princípio da publicidade, que está previsto no nosso artigo 37 da Constituição Federal.
que trata dos princípios da administração. Então, as leis das 12 tábuas foram expostas no fórum da cidade para que todos os cidadãos tivessem acesso às leis. E ele estabeleceu, por exemplo, a extinção da diferença de classes sociais no sentido de se reivindicar essa reparação de danos, tá? Lembrando que, assim como hoje, né, todas as sociedades eram altamente estratificadas do ponto de vista social. Então, essa questão de quem está na classe inferior pleitear algo aos magistrados da época de alguém que está na classe superior, isso, imagine só, antes das leis das 12 tábuas, o quanto isso era complicado. Porque, teoricamente, quem estava abaixo não tinha direito a nada. Então, as leis das 12 tábuas são justamente esse marco histórico da capacidade que as classes inferiores tinham de reivindicar um direito que foi ferido por alguém pertencente a uma classe superior. E aí tivemos o Ano Domini, né, que é o ano em que Cristo esteve na Terra, e isso foi um marco histórico para a consolidação dos direitos humanos na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, porque o nosso tempo em si é condicionado pela vinda de Cristo à Terra. Por mais que alguém não creia, ou alguns creiam ou não, fato é que a vinda de Cristo mudou a existência do ser humano e a sua concepção de vida, principalmente depois da sua morte, né? O processo de evangelização propalado pelas sociedades ocidentais, pelos países europeus, principalmente do Ocidente, através do advento do catolicismo e do próprio protestantismo. E aí, no decorrer da história, para quem gosta de história aí vai lembrar de diversas guerras que tivemos motivadas por esses princípios cristãos e por essas celeumas, né, ideológicas de cada religião, de cada vertente do cristianismo. Vocês vão ver que realmente a vinda de Cristo mudou drasticamente a história do Ocidente. Carta Magna. Então, em 1215, tivemos a Carta Magna. E o que foi a Carta Magna? Por que ela é importante? Bem, devemos lembrar que para os ingleses liberdade e propriedade eram as bases da sua sociedade. A Carta Magna foi instaurada aí, foi escrita, promulgada no século XIII da nossa era. E naquela época, na Inglaterra, o rei tinha muito poder. Muito poder. Às vezes a gente fala, por exemplo, em direito à liberdade, parece algo tão banal, mas é porque hoje nós somos livres. Mas imagine uma sociedade na qual o rei, se não gostasse de você, ele mandava prender. E se não lhe mandasse prender perpetuamente, até o dia que ele não quisesse mais, ele simplesmente dizia, mata. Era essa sociedade que vigorava antes da Carta Magna. O rei era altamente poderoso. Ele fazia o que ele quisesse. Não existia limitação ao poder. Seu poder era absoluto. E a Carta Magna marca justamente a instauração de limites, o estabelecimento de limites ao poder do monarca. O que acontecia naquela época era que os barões estavam revoltadíssimos com o excesso de exação fiscal, ou seja, o excesso de cobrança de tributos em detrimento das expedições de navegação do rei João Sem Terra. Então, o rei João Sem Terra aumentou sobremaneira a incidência de impostos sobre o povo. Por povo, entenda-se barões. A Carta Magna ainda não marcou a disseminação de direitos para toda a população. Porque o povo, para aquela época, tanto na sociedade de 1215 quanto na sociedade de 1789, no qual estourou a Revolução Francesa, na França, obviamente, o que marcava o povo nessa época era condição financeira. Então, quem tinha dinheiro era povo. Quem não tinha dinheiro era mero servo, né? Então, o que aconteceu? A Carta Magna marca justamente a delimitação de poder do rei. Então, os barões se armaram, se revoltaram e disseram: ou o senhor para aí de cobrar tantos impostos e me deixa arrecadar aqui, ou o senhor para aí com suas viagens exploratórias que estão sugando meus cofres, ou então a gente vai tomar o poder. E aí ele voltou atrás e concedeu limites, né? E foram estabelecidos limites. Em seguida tivemos
o Habeas Corpus Act. Ainda nessa discussão acerca de poder absoluto, o fato de ter havido a promulgação da Carta Magna não retirou o fato de que o rei ainda dispunha de muito poder, principalmente sobre a liberdade, sobre os libertatis dos cidadãos. Então, o que acontece? O Habeas Corpus Act marca justamente a conferência de poder pleitear ao Estado a garantia da liberdade quando se houvesse temor ou efetiva coação na liberdade e arbítrio por parte do Estado. O Bill of Rights foi um documento também, ou Carta de Direitos, foi um documento muito importante também. E aí é interessante a gente ver como a Inglaterra teve impacto na concepção jurídica de todos os países do mundo, principalmente dos nossos, né? Do nosso país, quer dizer. Então, em 1689 tivemos a Bill of Rights, que foi a Carta de Direitos. E o que ela determinava? Bem, aí vamos de novo para uma questão de contexto histórico. Para quem não sabe, a Inglaterra até hoje é governada por uma monarquia parlamentarista, ou seja, parlamento e monarquia se ajudam, digamos assim, né? Mas na verdade quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro. O parlamento é quem efetivamente manda no país. Então o que aconteceu? O parlamento britânico daquela época queria conceder a coroa a Guilherme de Orange. Só que eles disseram, olha, a gente dá a coroa da Inglaterra, agora sob uma condição. Você vai ter aí que promulgar a Carta de Direitos que a gente quer. E aí, o que é que dizia essa Carta de Direitos? Ela concedia, obviamente, uma ampliação das garantias ao povo, mas também garantia muito poder ao parlamento. Então, por exemplo, o rei não poderia instituir tributos, impostos, sem a submissão dessa proposta ao parlamento. E agora vamos ter a Declaração de Direitos da Virgínia. Muitas pessoas pensam que o primeiro documento, o documento mais importante nesse marco histórico dos direitos humanos no Ocidente, sobretudo, são a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, em 1789. Só que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, já foi inspirada na Declaração dos Direitos da Virgínia. E aqui eu trouxe alguns artigos aqui para a gente dar uma lida juntos, porque eu acho ela bem interessante. Ela fala aqui, ó: a Declaração de Direitos formulada pelos representantes do bom povo de Virgínia, reunidos em Assembleia Geral e Livre, direitos que pertencem a eles e à sua posteridade, com base e fundamento do governo. Todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por qualquer acordo, privar ou despojar seus pósteros, e que são o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Então nós temos aí a incidência daqueles princípios, daqueles direitos justnaturalistas, né, dos direitos naturais que a gente viu lá nos conceitos de direitos humanos, em alguns dos vieses, né? Os direitos naturais aí já são previstos pela Declaração do Bom Povo de Virgínia em 1776. E essa declaração, obviamente, inspirou um mês depois a promulgação da Constituição Americana. E aí, em 1789, um pouco mais de 10 anos depois, tivemos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que prega princípios semelhantes, que, como temos representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que todos os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral.
Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então tivemos alguns institutos jurídicos que até hoje vigoram e dos quais eu já falei incessantemente, previamente, sobre eles, né? Então, para finalizar essa questão dessa análise histórico-temporal, temos aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí, vou trazer aqui mais um contexto breve, pois nosso bloco já está no fim. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela foi uma resolução, certo? Estabelecida pela ONU no ano de 1948, ratificada por, na época, consolidada, ratificada não, construída solidariamente por 50 Estados-membros, entre eles o Brasil. O Brasil participou da elaboração dessa carta. E nós precisamos entender o contexto que levou ao estabelecimento dessa resolução, que recebe o nome de declaração, mas na verdade é uma resolução, não tem força cogente. O ius cogens não faz parte de seus elementos. Ela é, na verdade, uma recomendação principiológica e tem força coercitiva meramente moral. Ou seja, os Estados não estão obrigados a segui-la, mas existe a questão moral por trás disso. Então, os países, na verdade, que assinaram essa carta, eles estavam extremamente preocupados com o futuro da humanidade como um todo. Porque o mundo já presenciava duas guerras de dimensões extensas, de dimensões drásticas, trágicas, e que ceifaram a vida de milhões e milhões de pessoas, guerras que envolveram vários países importantes na economia mundial principalmente. E aí eu gostaria até de abrir um parênteses, né, sobre o período que a gente está vivendo hoje, o porquê de estarmos tendo essa aula. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial e tivemos aí impactos, tanto na esfera de saúde, como também na esfera econômica, na esfera geopolítica. E aí eu gostaria de provocar a reflexão dos senhores e senhoras para finalizar aqui. Se diante de uma pandemia já estamos tendo tantos problemas de divergências das mais, variadas sortes, imagine como ficou o mundo, como ficou a sensação de imprevisibilidade das pessoas, dos governos, dos países, em uma época principalmente que não havia tanto acesso à informação rápida como temos hoje, né? Então, as duas guerras mundiais foram marcantes, foram um divisor de águas no tema voltado para direitos humanos, justamente por isso, porque mudaram o mundo para sempre, de forma permanente. Tanto que antes delas não havia tanto respeito à vida, à dignidade da pessoa humana, à incolumidade física, por exemplo. Não existia, tanto que tivemos aí um saldo de 45 milhões de mortos. Tanto que tivemos um holocausto, em que pessoas foram mortas por se identificarem como sendo pertencentes a uma nação, que eram os judeus, né? Então fica a reflexão sobre a importância das duas guerras para a consolidação do nosso respeito à vida e o respeito à dignidade da pessoa humana. Voltamos logo mais no próximo bloco e vamos dar seguimento à nossa